Vamos lá, eu tenho uma palavra para trazer ao seu coração. Aqui a Bíblia vai falar do cuidado que Deus tinha com as ovelhas, que Deus estava tendo com as ovelhas dele e o povo dele. Ezequiel 34, versículo 12, que diz assim: como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Amém? Vamos entender aqui, irmãos, essa palavra, né? A Bíblia fala de um recomeço que Deus estava dando para o povo, uma oportunidade que o povo estava tendo diante de Deus de serem resgatados, né? E são as ovelhas do Senhor a que Deus ele se refere aqui. E quando ele fala que assim como o pastor que busca o rebanho, né, no dia que encontra as ovelhas dispersas, aqui já tem um ponto. O pastor, irmão, quando a ovelha está dispersa, a Bíblia até fala, né, que o bom pastor, o verdadeiro pastor, ele deixa as 99 e vai atrás daquela que está perdida. Por quê? Toda ovelha ela é importante para Deus. Quando fala de ovelha, né, apesar de não ser ovelha em si, mas eu falo do cuidado, em relação ao cuidado, meu avô criava gado, criava boi. E eu lembro que às vezes uma vaca arrebentava a cerca, não sei o que acontecia, a vaca sumia. E meu avô tinha um amor naqueles bichos que ele saía e ele ia de pé, às vezes de cavalo, às vezes a pé, procurar a vaca, para onde que ela estava, e ele encontrava. Aí ele vinha, ela está machucada, lá não sei aonde, longe, ele fazia de tudo para trazer a bichinha, levava remédio onde ela estava, dava os cuidados e depois trazia. Eu estou falando de um homem, imagina o que Deus faz por nós. Então assim, Deus ele faz tudo que é necessário para salvar alguém que está perdido. Agora, esse alguém que está perdido, ele tem que se dispor a alguma coisa. Ao que, pastor? A ouvir a voz do seu pastor. E o seu pastor, ele é Jesus. Então a Bíblia fala em João capítulo 10 que ele chama elas pelo nome e elas ouvem a sua voz e vêm. Eu me lembro também que a minha avó, ela apelidava as vacas, uma era princesa, outra era pretinha, outra era isso. E ele chamava a vaca de longe e você podia chamar que ela não vinha. Mas ela, que era a dona, né, tirava o leite, ela chamava, a vaca estava longe, a vaca vinha. E acho que ela não entendia, porque ela falava assim, vai lá, chama a vaca tal. E eu gritava, e essa vaca não vinha. E ela falava, você não sabe fazer. Aí ela ia na porteira, chamava, dava 2, 3 chamadas, a vaca já estava lá perto, porque conhecia a voz. Então assim, Deus ele vai atrás de você, quando você estiver indo para o lado errado, o lado oposto ao que Ele tem preparado para você, o plano dele para a tua vida, você pode ter certeza que a palavra dele ela virá de encontro a você. Só que uma coisa é necessária da sua parte. Porque Deus tem a parte que cabe a Ele, da competência dele fazer, mas tem a parte que é minha e que é sua, que é ouvir a voz dele, é dar ouvidos à voz dele. Por isso que a palavra fala, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Uma pessoa que quer ver Deus reconstruir sua vida, restaurar, fazer uma obra, não tem como Deus fazer essa obra fora da palavra dele. Então ele vai falar com a palavra. Aí no versículo 12 diz, como um pastor que busca o seu rebanho no dia em que encontra as ovelhas perdidas, dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livra-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e no dia de escuridão. Preste atenção, quando que elas se perderam? Aqui está a nossa mensagem, no dia de nuvens e no dia de escuridão. Ou seja, quando a gente fala, né, as nuvens, quando a gente vê que vai dar aquela tempestade, o que a gente vê? O céu fecha, não é? O céu fecha, fica tudo escuro, a gente vê aquelas nuvens carregadas, a gente começa a falar, caramba, vai vir uma tempestade, vamos correr para chegar logo em casa, né? Vamos tentar se abrigar em algum lugar, porque vai vir uma tempestade. Mas eu vivi 20 anos em um estado, no centro-oeste,
que por vezes tem uma época do ano que forma essas nuvens, mas não chove, fica seco e não chove. E forma que você fala, nossa, vai derramar um aguaceiro hoje, vamos correr para casa. E não chove. A gente tem que tomar cuidado, porque ele fala que foi no dia da escuridão, no dia que o tempo fechou. Eu entendo que a Bíblia fala que elas se dispersaram, as ovelhas se perderam. Dispersar é você se perder, é você sair do caminho, do foco, é você se desconcentrar. Então, ou seja, no tempo em que veio, que o tempo formou, no momento em que o tempo formou, o tempo fechou, o tempo ficou feio, elas se dispersaram. Irmãos, e quantas pessoas não estão assim? Que têm o chamado de Deus, já receberam uma palavra, só que a Bíblia fala que o dia, isso está escrito lá no Salmo 119 também, o dia da escuridão, ele vem. E fecha aquele tempo, irmãos, e parece que o negócio vai ficar feio, mas a gente tem que saber que nós, quando estamos abrigados em Deus, aconteça o que for, nós estamos guardados por Deus. E quantas não são as pessoas que, quando o tempo fica feio, vem uma luta, ela orou, ela tem uma palavra, só que entenda bem, é igual um jogo de futebol. Quando tem uma partida de futebol, não tem só um time jogando. Você está numa batalha, você não está lutando contra o vento, contra o ar. Há um espírito, a Bíblia fala isso no livro de Efésios, capítulo 6, há uma potestade que guerreia contra você. Você não está lutando contra o vento, contra ninguém. Há uma luta que ela é real, há uma batalha espiritual que ela é real. Então tem algo vindo contra você. E quantas não são as pessoas que, quando esse tempo fecha, esse período espiritual de luta chega, o que ela faz? Ela se dispersa, ela perde o foco. E o foco nosso tem que estar na onde? Na palavra que Deus nos deu. Aquela é a nossa meta. A palavra que Deus tem revelado ao seu coração, ali é a sua vitória, ali é a sua bênção. Ali você precisa de continuar. É ali que Deus, a Bíblia fala que a palavra estará por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele. Deus te deu o caminho. Agora veio o tempo, fechou. Ai, pastora, vai vir uma situação, meu pai amado, eu estou falando lá no centro-oeste, fecha aquele tempo para não chover. E muitas das vezes não. Muitas das vezes não vai. E ainda que chova, nós estamos guardados por Deus, porque às vezes forma aquela tempestade espiritual na nossa vida, parece que vai arrebentar com tudo, irmãos. Parece que vai acabar com tudo, mas é aí que a gente não pode, nós não podemos deixar nos permitir sermos levados pelo medo, pela insegurança. E agora eu estou perdido, agora acabou tudo, agora eu perdi esse dinheiro, agora eu perdi essa venda, pastora, olha, até estava crendo que Deus ia fazer uma obra, mas agora veio, parece que está vindo uma enfermidade muito séria na minha vida. Você tem que manter o foco. Deus, eu tenho uma palavra, é nela que eu vou ficar, é nela que eu vou permanecer. Muito a Bíblia nos fala, quando o pastor Marcos Vinícius começou esse propósito da reconstrução, estava em Brasília, e ele falava um pouco comigo no WhatsApp sobre essa palavra, nós conversávamos da palavra, que quando, você vê quando Neemias ele se propõe a reconstruir Jerusalém, os muros de Jerusalém, você vê que quando ele está ali focado, tem um homem chamado Sanbalate e outro Tobias, não deve ter pregado sobre isso aqui, irmão, que vinha, oferecia uma coisa, e quando não era uma coisa era outra, e tentava de um jeito, só que ele não, ali o inimigo usando, Satanás usando aqueles homens ali, investindo ali através da vida deles, para que aquela obra se parasse. Só que em nenhum momento eles tiravam o foco da obra, nem Neemias e nem aqueles que com eles estavam. E por isso que teve esse êxito naquela obra. Você não pode perder o foco. Você não pode perder o foco. Ah, porque viu uma fofoca, porque viu uma luta. Ah, pastor, porque alguém foi usado pelo diabo lá, falou de mim. Ah, pastor, porque olha, está uma perseguição no meu local de trabalho. Há uma perseguição na minha vida espiritual. Eu sinto o diabo me perseguindo. É enfermidade se levantando contra mim, é situações acontecendo. Mas Deus, eu não vou perder o foco. É o que diz a palavra.
A palavra de Deus ela fala assim: levantando-se contra ti o espírito governador, não deixes o que? O teu lugar. Ó, quer ver? Abre a sua Bíblia lá em Ezequiel, meu pai, Lamentações. Abra lá a sua Bíblia, Lamentações, Eclesiastes. Não é Lamentações, não é Eclesiastes mesmo. Eclesiastes, capítulo 10. Abra lá a sua Bíblia. Olha o que diz a palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 4. Olha o que diz a palavra. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 4, que diz assim, ó: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Olha aqui para a pastora, a minha tradução ela diz assim, ó: levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixe o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes males. Olha o que diz a palavra. Então levantou-se contra você, você não tem que deixar o teu lugar. E qual é o meu lugar, pastora? É onde a palavra te colocou. Puxa, Deus deu uma palavra para você, revelou-se a você, você estava doente, você recebeu lá um diagnóstico, estava te condenando, veio a palavra, trouxe fé ao seu coração, aquela palavra ela te colocou numa posição de curado. Ela fez você entender que pelas pisaduras dele você está curado. Ela te colocou num lugar. Você não pode deixar aquele lugar. Ah, quer saber, eu não estou curado não, porque olha, a dor está aqui, eu estou enfrentando essa situação. Você está deixando o teu lugar. E o que acontece? As pessoas elas saem daquela posição porque elas perdem a calma, elas perdem a tranquilidade. A Bíblia está falando aqui na minha Bíblia, né? O espírito sereno, aquela calma, aquela confiança. E elas saem daquele lugar. Foi o que aconteceu com a Noemi. A Noemi veio uma crise de fome em Belém de Judá, que significa terra do pão. A Bíblia fala que ela se desesperou. Ela se desesperou, deixou o desespero tomar de conta. Ah, Deus não vai se lembrar da gente aqui. Nós vamos padecer, nós vamos sofrer situações difíceis aqui, vamos passar por situações difíceis aqui, vamos morrer de fome, vamos embora daqui. E foram para Moabe. Olha, saiu do lugar do pão e foi para a terra dos Moabitas, meu irmão. Onde só tinha gente perversa, onde só tinha pecado. E lá é onde ela perde o bem maior dela, que era a família dela. Morre o marido, morre os 2 filhos, a mulher, ela se torna, até quando ela volta, ela fala que agora ela era uma mulher amarga. E ela volta amarga ali para a terra depois de Belém de Judá, sem marido, sem filhos, desolada. Então você entende que onde que o inimigo agiu, onde que o diabo agiu ali, quando ela se permitiu perder a paz, a calma. E quantas são as pessoas, igual a Bíblia está falando lá, as ovelhas se dispersaram quando veio um dia de trevas, um dia de luta, um dia de dificuldade. Elas se perderam, elas perderam o foco. Foi ali que o inimigo agiu, que o diabo agiu. É ali que o diabo age. Quando vem a luta, as pessoas perdem o foco, as pessoas elas se dispersam, elas perdem aquela paz, aquela alegria que a palavra de Deus havia lhes dado. Então por isso que fala que a calma, ela aquieta grandes, ela evita grandes erros. Quando você mantém aquela calma, como que eu faço isso, pastor? Aquietando meu coração em Deus. Você vê que na Bíblia, no livro de Salmos, Davi brigava consigo mesmo. Ele confrontava a própria alma dele. O que é a alma, pessoal? A alma são os nossos pensamentos e sentimentos. Os teólogos eles entendem que a alma, o que é a alma? A alma é a nossa mente. Onde estão ali os sentimentos, eles são provenientes de onde? Nos nossos pensamentos. Você começa a pensar numa tragédia, você começa a ficar como? Triste, não é assim? Você começa a ficar triste. Assiste um filme de comédia, às vezes você está até chateado, mas tem uma cena engraçada e tua mente ela é condicionada por aquele pensamento, você começa a pensar de acordo com aquela cena que está
acontecer na sua vida, você fica alegre, você começa a rir. Então a nossa alma, né, ela é condicionada pelos nossos, ela está ali nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Então quando você começa, quando o Davi ele fala ali, quando o Davi ele começa a dizer, ele fala assim: aquieta-te, ó dentro de mim, ó minha alma. Ele está confrontando os próprios pensamentos e sentimentos dele. Eu não vou perder a paz. Eu não vou deixar essa tristeza me dominar. Ele confronta os próprios sentimentos e pensamentos dele. E nós, se nós queremos nos manter focados, nós não queremos nos dispersar, nos perder, que foi o que Deus falou aqui, foi o momento que o povo se perdeu, foi no dia de escuridão, foi no dia de luta. Eles perderam o foco, eles deixaram o inimigo lhes desestabilizar. E às vezes está acontecendo com você. Você é aquela pessoa que você está firme, tem uma palavra, mas na hora que vem o dia da luta, né, o dia da tribulação, o dia que o tempo fecha, você perde o foco. Davi, como é que ele se mantinha no foco? Vinha a luta, ele brigava, ele entrava em confronto com os próprios pensamentos dele. Não, aquieta-te dentro de mim, ó minha alma, que você vai ver o livramento do Senhor. Às vezes nós precisamos fazer isso com a gente. O diabo vem aquela luta, aquele confronto, aquela batalha espiritual, ele vai tentar mexer com a sua mente. Porque uma vez que ele consegue controlar a sua mente, ele controla os seus pensamentos. Aí você começa a ficar triste, chateado, aborrecido. Aí vem aqueles pensamentos de querer desistir, de querer ir embora, de querer largar tudo. E o demônio vai trabalhando. Então, é onde você que tem que entrar em confronto com aqueles pensamentos negativos, porque ele está trabalhando seus pensamentos. Então, no dia da escuridão, é o dia que ele vem para tirar você do foco, para tirar você daquele propósito. Você precisa se manter firme. E como que eu faço isso? Salmos 91, versículos 5 e 6. Olha o que diz a palavra de Deus. Salmos 91, versículos 5 e 6. Olha o que diz a palavra. Que diz assim, ó: não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia. Versículo 6. Nem peste que ande o que? Na escuridão, nem mortandade que assole o que? Ao meio-dia. Então você entende que quando fala que as ovelhas se dispersaram, porque elas se assustaram, então elas saíram correndo, cada uma foi para um lado. É igual quando você tem, né, um grupo ali, né, uma manada de boi que está ali, que está pastando ali. Eles se assustam, o que eles fazem? Saem tudo correndo. Eles fogem de algo, eles se assustam. E a Bíblia está falando que aquele, olha o que diz o versículo 5, põe o versículo 5 do capítulo 91 de Salmos: não temerás espanto noturno. O que faz as pessoas sair correndo, perder a estabilidade, o equilíbrio? É o medo, meu irmão, é a insegurança. Vem aquele medo, ela se assusta, meu irmão, ela se descontrola toda, ela se perde toda. Mas você tem que entender que quando você habita no esconderijo do Altíssimo, você está firmado numa palavra, você não precisa, a Bíblia fala que aquele que está firmado nessa palavra, ele não vai temer. Se veio uma situação, pastor, eu estou desse jeito que a senhora está falando, pastor, eu estou perdidinho, pastor, ali não sei mais para que rumo eu vou, eu perdi um foco das coisas, pastor, eu não sei mais nem onde eu estou, nem para onde eu vou agora. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque você não estava ligado no esconderijo do Altíssimo, que é a palavra. Você não estava ali abrigado na palavra de Deus, você não estava, sabe, se segurando ali na palavra, confiante na palavra, firmado. É aquilo que a pastora pregou ontem, né? A casa edificada sobre a rocha e sobre a areia. Aqui está sobre a rocha, vem o vento e dá o quê? Com ímpeto contra ela, vem as águas do rio e tudo mais. Meu irmão,
e firme ela está, firme ela fica. Quando nós estamos firmados sobre a palavra, é isso que acontece com a nossa vida. Não é que o mal não vem. Tem gente que olha para os outros e fala, nossa, parece que a vida dela é tão bonita, parece que a vida dele é tão bonita. Não, não é. Ele ou ela tem luta tanto quanto as outras pessoas também têm. Só que a diferença é que a pessoa se abriga sobre a palavra de Deus. Firmada ela está naquilo, ela não solta de jeito nenhum. Então são pessoas que elas não, o medo não consegue ter espaço nelas, ao ponto de que tire elas daquele foco, daquele propósito. Amém? Então ela não teve. Salmo 119, abre lá. Nós estamos no 91, vai para o 119 para a gente terminar. Versículo 105. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim: lâmpada para os meus pés é o que? É a tua palavra, e a luz para os meus caminhos. Então entende qual foi o dia que as ovelhas se dispersaram, que elas se perderam? Quando veio as trevas, quando vem a luta, quando o tempo fecha, quando parece que as coisas ficaram difíceis. Pastor, o que eu faço nesse dia? Se você tem uma palavra, você tem a luz que vai te iluminar naquele momento. Por mais que as trevas, que as lutas sejam grandes, por mais que a notícia seja terrível, se você tem uma palavra, aquela palavra ela te ilumina e você sai daquele labirinto, você sai daquela dificuldade. Eu me lembrei agora de um testemunho do meu irmão, que o pastor contou para nós. Ele foi diagnosticado com câncer. E o câncer que ele foi diagnosticado foi daqueles mais severos, sabe? Daqueles mais difíceis. E ele foi, se internou, estava fazendo tratamento. E o pastor disse que estava acompanhando ele ali, né, todo o tempo no hospital, quando ele ficava internado, fazendo a quimioterapia e tudo mais. E um dia, o pastor ali, né, toda semana ia visitar, os irmãos da igreja iam e tal, ele tinha uma filhinha pequena. E ele falou assim, o pastor falou assim, que um dia chegou no hospital, ele estava ali, né, se recuperando daquela quimioterapia, que tem toda uma reação. E ele estava ali com uma dificuldade muito grande, os médicos já tinham desenganado. E o pastor falou assim, que chegou naquele dia, e naquele dia ele estava com um semblante alegre. E ele falou assim, pastor, eu estou muito feliz. Ele falou, eu orei e Deus me deu uma palavra aqui. Ele disse que abriu a Bíblia, ali no leito, ali do lado tinha uma Bíblia. Ele disse que abriu a Bíblia e veio aquela palavra, ele me deu aquela palavra que diz, e verás os filhos dos teus filhos. Ele falou que naquele momento, que tinha uma menininha pequena, ele falou que veio uma certeza, Deus deu para ele uma certeza no coração dele, que ele não ia morrer com aquela doença. Que o Espírito Santo falou assim para ele, ó, você vai ver os filhos dos teus filhos, você não vai morrer agora. Isso aqui não, todo mundo vai um dia, né? Mas Deus falou, isso aqui não. Ele veio no coração dele uma certeza de que aquela doença não seria o fim dele, que ele ia sair daquilo ali, que ele estava curado, que Deus ia fazer uma obra na vida dele. Ele tomou posse da bênção naquela palavra, e foi de fato. Ele fez o tratamento que os doutores do doutorado de ciência disse que já tinha feito de tudo, que não tinha saída para ele, que, ou seja, não tinha funcionado, mas ele teve, naquela palavra, ele teve uma certeza. E aquele homem saiu dali, aquele homem ficou curado, foi recuperando, ficou bom. Né? E o pastor falou, está vivo até hoje, viu a menina dele ficar mocinha, crescer, casar e tudo mais. Ou seja, aquela palavra que Deus deu para ele, ele segurou. Aquela palavra foi uma luz para ele no dia do quê? Da escuridão. Irmãos, é o que acontece. Deus está te dando aqui hoje uma palavra. Se você segurar essa palavra, por mais que os dias que você está passando são tenebrosos, pastor, mas é muito difícil. Essa palavra, ela vai te iluminar e te tirar desse momento, dessa escuridão que você está vivendo, que está cobrindo a tua vida aí. Pastora, parece que pairou em cima de uma nuvem negra.
E eu estou ficando perdido, pastor. Isso está me desestabilizando, está me tirando a minha paz. Segura a palavra, porque é essa palavra que vai ser lâmpada para os seus pés para você caminhar. Vai iluminar o teu caminho. Até o próprio Cristo disse que quando a gente está no tempo da noite, a Bíblia fala que nós mesmos não podemos fazer nada. A Bíblia, Jesus mesmo falou que não dá para trabalhar. Mas isso é naturalmente, porque quando você tem uma palavra, você tem uma luz de Deus, aquela luz de Deus, ela te ajuda a você sair daquelas dívidas. Ela te abre uma porta onde não tem. Então, o segredo para você resolver a situação é você segurar a palavra. O centurião de Cafarnaum não era um homem convertido ao Evangelho, mas ele entendeu isso. E ele foi abençoado por causa desse entendimento que ele teve. Às vezes você está achando que você tem que dobrar a tua oração, pastor, eu tenho que orar mais, eu estou orando pouco. E muitas das vezes, o que está faltando para você ser abençoado, para resolver o teu problema, não é orar mais, mas é o entendimento. É quando você tem aquele entendimento, você segura aquele entendimento, você segura aquela palavra. Ela veio e iluminou, por isso que o Davi diz, lâmpada para os meus pés vai ser a tua palavra. As ovelhas, quando elas têm a lâmpada, que é a palavra, meu irmão, vem dentro da escuridão, vem, mas elas não se perdem. Não, Deus já me mostrou o caminho, é aquilo. Aqui está meu Deus. Aqui está minha vitória. É aqui, nessa palavra, que eu tomo posse da minha vez, que o problema vai ser resolvido aqui nela. Amém? É o que a pastora pregou esses tempos atrás. A pastora Thaís estava pregando esses tempos atrás. Que quando você tem uma promessa, você segura a promessa. Tem gente que vive orando, mas não tem uma palavra no coração que ela segure, que ele segure essa palavra, você tem que segurar. Deus, é aqui que está minha bênção, o diabo não vai tomar. Em nome de Jesus. E se você se segurar na palavra, ela te ilumina naquele caminho escuro. Fechou o tempo. Ah, pastora, que dificuldade. Está vindo uma tempestade. Igual foi o tempo que fechou. Veio as nuvens, o tempo da escuridão, e as ovelhas se perderam. Elas se dispersaram, elas perderam o foco. Elas se desestabilizaram todinha. Mas por quê? Porque elas não tinham uma palavra que fosse ali para elas seguraram para que fosse para elas naquele momento uma luz. Porque se você tem, meu irmão, ainda que seja um tempo de escuridão, aquela luz, aquela palavra te tira daquilo ali. Ela cura você, ela liberta você. Ela te abre portas, ela te abre o caminho porque você segurou ela. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus para a gente orar. Vocês trouxeram o pedido de hoje? Deixa eu perguntar para vocês. Nós estamos na campanha, do poderoso nome de Jesus, o nome sobre todo nome. São 5 quintas-feiras. Hoje nós estamos na quarta, é isso? Na quarta quinta-feira. Hoje é a letra U, certo? Hoje é a letra U do nome Jesus, e toda quinta-feira nós estamos colocando o pedido aqui no azeite, estamos orando, amém? Deixa eu perguntar, tem alguém que não tem o bloquinho do pedido? Pastor, eu não tenho, levanta a mão que o Breno leva para você. Tem alguém que não tem? Todos já tem? E nós vamos orar agora. Você tem que fazer, segurar, a palavra é a tua luz, meu irmão. É a palavra é a tua luz, foi o que o Davi falou, lâmpada para os meus pés são a tua palavra. Todos já tem? Segura o teu pedido na tua mão. Vamos orar agora. Eu quero orar com você. Você que veio aqui nessa noite, que entendeu essa palavra, que está crendo nela. Oh, Deus se revelou a você. Quando Deus se revela a você, é aquela revelação, aquele entendimento. É a luz que te ilumina, que te tira daquelas trevas, daquela situação difícil. Eu não sei qual é a luta, qual é a dificuldade que você está passando, mas Deus hoje, nesta palavra, Ele te iluminou. Segura essa palavra. É nela que você vai andar. É nessa luz que você vai andar, mesmo que esteja ali em meio a densas trevas, em volta de você densas trevas, mas ali o seu caminho será um caminho de luz, será um caminho de vitória. Então feche os seus olhos e vamos orando agora. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos aqui agora diante do Senhor, ó Deus. Ó meu Deus, nesta noite de quinta-feira, de oração de fé e de poder, hoje é a quinta-feira da reconstrução. Meu Deus, essa pessoa que está aqui buscando para
reconstruir, Pai, a vida financeira dela, a vida sentimental, a saúde dela, a família dela. Oh meu Deus, algo, meu Deus, que o inimigo trabalhou ali naquela área e trabalhou para destruir, mas o Senhor é Deus que coloca ela de pé, o Senhor é Deus que abençoa, assim, meu Deus, como a tua boa mão foi com Neemias, meu Pai, e ali, meu Deus, aonde estava tudo destruído, a boa mão do Senhor agiu por ele, e houve restauração, houve reconstrução. Pai, é esta bênção que esta pessoa veio buscar aqui nesta noite, e nós nos levantamos em oração agora. Eu me levanto em oração juntamente com ele e com ela, Pai, e nós usamos o teu poder, nós travamos uma batalha agora contra toda a obra do diabo que tem se levantado contra essa pessoa, contra a família dela, contra a saúde dela. Vamos, meu irmão, minha irmã, em oração junto comigo agora. É nesta fé, é usando o poder de Deus. Manda o maligno tirar a mão da sua vida agora. Sai daí agora, em nome de Jesus. Eu dou essa ordem agora. Retroceda, diabo, com essa enfermidade agora. Retroceda agora com esse mioma, com esse caroço, com esse mal chamado carcinoma. Sai daí agora. Nós nos levantamos contra toda investida do inferno. Sai da saúde dessa pessoa agora. Sai daí agora, espírito de doença que tem devastado a vida dele, a vida dela. Sai daí agora. Meu Deus, vai arrancando do maior ao menor, vai saindo do maior ao menor, vai pulando daí para fora agora. Sai daí agora, espírito contrário que está na família, que está destruindo com o casamento, com a família desta pessoa. Sai daí agora, sai do lar dela, sai do lar dele, espírito de briga, de confusão, oh mal que trouxe a frieza conjugal, e esse casal está a ponto de um divórcio. Eu estou te dando essa ordem agora. Sai daí agora, solta as finanças dessa pessoa, a vida econômica dela, a vida financeira, solta o dinheiro dela, em nome de Jesus. Sai daí agora, meu mãe que está segurando aquela oportunidade, a oportunidade do trabalho, a oportunidade na vida profissional, tira a tua mão daí agora, sai daí agora. Nós quebramos o teu poder, nós ordenamos que saia. Meu Deus, vai arrancando todo o mal agora, vai tirando o mal que tem agido na vida desta pessoa. Sai daí agora, solta o dinheiro que está preso, solta aquela causa na justiça, solta agora a venda daquele imóvel, a compra do imóvel, aquela negociação. Nós quebramos o teu poder e te damos a ordem agora. Sai daí agora, espírito de miséria, espírito de escassez, vai embora, em nome de Jesus. Saia, em nome de Jesus, saia. Sai daí agora, todo mal agora, do maior ao menor, em nome de Cristo, saia, em nome de Cristo, saia. Sai espírito de inveja, sai mal que se levanta no local de trabalho, sai daí agora. Eu estou ordenando. Sai depressão que veio e arrasou com essa pessoa, sai depressão que veio e destruiu com a vida dela. Eu digo, pega tudo que é seu, sai e vai embora, em o nome de Jesus. Meu Deus, eu determino agora a bênção dos céus sobre a vida desta pessoa que orou comigo com fé, em o nome de Jesus. E você diga graças a Deus. Amém? Abra os seus olhos, vem até aqui à frente, coloca o seu pedido, vem cantando com alegria no seu coração, em nome de Jesus. Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, através de mim, Jesus clareia. clareia. Levanta suas mãos e diga: eu vou brilhar a minha luz. eu
Eu carrego a luz de Deus através de mim, Jesus clareia. Senhor Deus, eu apresento a vida desta pessoa, o pedido dela que está aqui no azeite. Eu creio, Deus, que o Senhor opera com poder e que a bênção do Senhor é derramada sobre a vida dos seus filhos. E você diga obrigado, Jesus. Diga graças a Deus e aplaude o nosso Deus com alegria. Amém, meus irmãos? Diga obrigado, Jesus.